depois desse rápido intervalo, nós estamos recebendo aqui, como eu falei no bloco anterior, Antônio Carlos Zogby Peretti, que é psicólogo clínico, né? Que está dando aí umas rápidas pinceladas, né? Nessa nossa entrevista. E eu gostaria de perguntar para você, Antônio Carlos, chama de doutor ou não é doutor? Antônio Carlos está ótimo. Tá bom, então tá bom. Meu apelido para meus amigos é Tonhão, desde a época do Pinóquio até hoje. Então, que bom, é o Antônio, né? Do Antônio Carlos, né? Antônio Carlos, a terapia cognitiva comportamental, ela faz o quê? Ou faz a pessoa pensar positivo ou o que vem a ser? Essa é uma ótima pergunta, uma dúvida de muitas pessoas, né? Cognição, a gente poderia dizer em linhas gerais, seria pensamento, né? Então, o que é pensar? Pensar nada mais é do que uma forma de interpretar a realidade, o mundo, né? Então, cada pessoa interpreta uma situação de forma diferente, não é verdade? Uhum. Né? Então, às vezes está chovendo, uma pessoa, nossa, que bênção, está chovendo, está refrescando, assim, outro fala assim, que porcaria, eu queria sair, não sei o que lá, né? Então, o que determina a forma como a gente pensa, né? As nossas crenças, que são formadas no início da infância, na primeira infância, nossa relação com nossos pais, com as pessoas, com cuidadores, tudo, né? Então, cognição teria relacionado a pensamento. Só que só pensar positivo, né, não resolve. Convenhamos que não resolve. De fato é que não resolve, né? Então, como diz um famoso psicólogo cognitivista, Robert Leary, né, a terapia cognitiva é a terapia do pensamento realista, né? Então, como eu estava dizendo, os transtornos, as pessoas têm disfunção, né, pensam de uma forma distorcida. Então, a terapia... Da realidade. Isso. A forma que ela encara o mundo, às vezes, está distorcida. Distorcida. Ela precisa de um rumo. Isso. Agora, o grande diferencial da terapia cognitiva é que ela é apoiada por estudos científicos, José Geraldo. Estudos científicos. Então, assim, começou lá nos anos 60 na Universidade da Pensilvânia, né? E hoje, até hoje, mais de 500 estudos científicos, né, comprovam a eficácia da terapia cognitivo-comportamental para os mais diversos transtornos. Correto. Né? Então, a gente trabalha com a pessoa no sentido dela ter uma forma de pensar mais realista e, lógico, otimista também, né? Porque, veja bem, se você pensa que uma coisa, se você parte do princípio, né, de que a coisa vai dar errado, o que pode acontecer? O que a gente chama de uma profecia autorrealizável, né? Então, por exemplo, você está estudando para um concurso, para uma prova, um estudante lá, né? Ele começa a ler, ele encontra uma dificuldade naquele assunto. Então ele pode pensar assim, puxa, eu sou burro mesmo, eu não consigo entender isso daqui. Para que eu vou estudar? Estudar não vai resolver nada, eu vou mal na prova. Então o que ele faz? Ele pega, fecha o livro e vai assistir TV. Ele dá uma ordem no subconsciente, seria isso? Isso, ele tem a crença... Uma barreira... Nesse caso, por exemplo, a pessoa que pensou que ela não é inteligente, que ela não consegue, ela pode ter uma crença central que a gente chama de incompetência. Pode ter sido formada na infância. Por isso que é muito importante, né, os pais desenvolverem um autoconceito positivo nos filhos, né, de que eles são capazes... Que eles são bonitos, que são inteligentes. Que eles são capazes, que eles podem desenvolver, se podem se desenvolver, né? Porque senão, por exemplo, a pessoa vai pensar assim, então eu não sou capaz, eu não consigo entender esse assunto. Então, e a aí, autoestima embaixo. Vai chegar na prova, a profecia vai se realizar. Ele não estudou, provavelmente vai tirar uma nota baixa na prova. Um outro estudante que está estudando a mesma disciplina que esse, pode falar assim, puxa, isso aqui está um pouquinho difícil, mas eu sou capaz. Se eu reler, se eu consultar um professor, perguntar para um amigo, para um colega, eu vou conseguir, né? Então, o que ele faz? Ele pergunta para um colega, entende, continua estudando e vai bem na prova. Entendeu? Aí eu acho que entra a persistência, sim, a tenacidade, né? E a determinação. Sim. E na vida, não é só do estudante, é na minha, na sua, é do Márcio, é de você que está na sua casa. De todo mundo. Se você mudar o padrão de pensamento, que é uma coisa difícil, mas eu acho que você melhora e supera fases da tua vida. Isso. Porque a vida é feita de fases
Uma hora que eu falo assim, a vida é uma roda gigante, que uma hora que você sobe, está lá em cima, eu sempre brinco, você não pode cuspir em quem está lá embaixo. Que depois, na volta da roda gigante, essa pessoa pode estar lá em cima e você está aqui embaixo, e a pessoa de cima cuspir em você. Quer dizer, você está num lugar, você tem que plantar o melhor. Você não pode plantar limão e querer colher laranja. Certo. Isso nas minhas palavras. No pensamento positivo que você fala, é você acreditar em você. Veja bem, também não adianta, por outro lado, a pessoa achar só pensar positivo que vai resolver, né? Muitas vezes as pessoas passam por dificuldades reais, fatuais, né? Então o que a gente faz na terapia nesse caso? A gente trabalha com a técnica de resolução de problemas, né? Então é um método, são técnicas que a gente toma, que essa é uma característica da terapia cognitiva. Ela é focada na resolução de problemas, né? Então, obviamente no começo, na primeira sessão, a gente faz uma conceituação cognitiva do paciente, que é individualizado, né? Então eu faço uma anamnese, uma entrevista bem detalhada, né? Porque acontece o seguinte, às vezes você tem uma depressão, né? O câmera tem outra depressão, o diretor tem outra depressão. Cada depressão, cada pessoa é diferente da outra, né? Então, na terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos de forma muito individualizada, muito personalizada com a pessoa. Depois, a gente, na sessão, eu costumo perguntar para meus pacientes, para quais problemas você gostaria da minha ajuda hoje? Né? Porque o que é mais importante para ele naquele momento? Porque o objetivo daquela sessão é fazer ele sair melhor do que ele chegou, né? Sentir leve. Isso. Sentir bem consigo mesmo, tentar resolver os problemas dele na medida do possível, né? Com a ajuda, só que é colaborativo, né? A nossa terapia ela é muito dialógica, é interativa, né? A gente trabalha, por exemplo, com questionamento socrático, que é uma forma de questionamento que leva a pessoa a encontrar a melhor resposta para ela própria. Socrático. Que era Platão que fazia para Sócrates. Exatamente. Que chamava sofisma. Isso. Tem a ver, né? Porque a gente... Vem do Sócrates mesmo. Porque o que eu aprendi na escola? O Platão chegava no Sócrates e queria saber alguma coisa. O Sócrates, ele não queria falar para o Platão o que era. E o Platão não era mineiro, mas ele comia sopas pelas beiradas e chegava naquilo que ele queria. Exatamente. Então era um sofisma. Então você está falando que usa... Questionamento socrático. Desculpa interromper, mas é que eu lembrei do tempo que eu fazia filosofia. Mas você me ajudou, foi imperfeito. E aquele ditado, né? Se a gente dá um peixe para a pessoa faminta hoje, você mata a fome da pessoa agora. Se você ensina a pescar, ela pode resolver sua fome para o resto da vida. Então é mais ou menos como funciona na terapia. A gente não fala para a pessoa o que ela tem que fazer, mesmo porque quem sou eu para falar aqui que o meu paciente deve fazer. Mas como você muito bem disse, né, através, por exemplo, do questionamento socrático, que é uma técnica, né, a gente leva a pessoa a encontrar as respostas, né? Então, é focado na resolução de problemas, né? E é muito interativa também, né? Há um diálogo, né? E o grande diferencial, como eu estava te dizendo, da terapia cognitiva, né, que é uma das poucas formas que tem um embasamento científico, né, de trabalho. Perfeito. E hoje, quais os problemas mais comuns no ser humano que você observa? Depressão, irritabilidade, estresse. O que pode vir aí a ocasionar com a pessoa que exige o máximo da gente? Porque às vezes você trabalha, chega cansado, não dorme à noite, e no outro dia você já está vivendo outro dia, você já está buscando solução para o outro dia, para que chegue 8 horas na tua empresa, o problema já está tudo resolvido. E na verdade nem começou o dia ainda. Sim. E o que você observa? Ou eu fiz uma observação errada, ou realmente existe essas pessoas com estresse, com depressão. Zé Geraldo, as pesquisas demonstram que os transtornos mais prevalentes hoje no mundo é a ansiedade em primeiro lugar e a depressão em segundo lugar, né? Agora, os transtornos de ansiedade, ele é um grupo de transtornos, né? Então a gente observa bastante o transtorno do pânico,
né? Ah, sim. O transtorno do pânico, que a pessoa, segundo o modelo cognitivo, ela interpreta as reações fisiológicas, os estímulos de uma forma distorcida, isso aumenta a ansiedade dela e, consequentemente, deixa ela com mais sintomas. Então, forma um círculo vicioso, né? Nesse mundo corrido dos dias de hoje, o transtorno do pânico a gente observa bastante. Tem outro transtorno também, que é o de ansiedade generalizada, né? Eu observo bastante também a fobia social, né? Que a pessoa tem dificuldade de se colocar, de ser assertiva, de apresentar um trabalho na escola, na faculdade, de falar em público, de participar de eventos sociais, né? E uma questão que eu observo bastante também é a questão da assertividade, né? O que seria assertividade? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, vamos aproveitar esse gancho de assertividade e vamos para um rápido intervalo, voltamos já já enquanto a gente toma um pouquinho mais de água aqui. Vamos lá.